O livro de Timóteo nos diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Segundo Timóteo 3, verso 16. E segundo Pedro, no capítulo 1, verso 19, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação, porque jamais, nunca, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E Apocalipse 1, verso 3, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Perceba que versos lindos da palavra de Deus, falando desse livro precioso, dessa carta de Deus que ele deixou para mim e para você. Bem-aventurado todos aqueles que leem esse livro, todos aqueles que ouvem, todos aqueles que guardam as profecias deste livro. Espero que você, meu querido ouvinte, seja esta pessoa que lê, que ouve, acima de tudo que guarda, porque o tempo está próximo, você será feliz, será bem-aventurado. Portanto, a autoridade desta Bíblia ou da Bíblia Sagrada, como regra de fé e prática, ela decorre de sua origem, é claro. Os escritores bíblicos, eles viam as escrituras como situando-se numa categoria única, uma categoria distinta, uma categoria separada de toda a literatura restante. Portanto, os autores da Bíblia se referiam a ela como as Sagradas Escrituras, diferentemente de todas as outras literaturas. Se referiam a ela como as Sagradas Letras, Timóteo 3,15, 2 Timóteo 3,15, Romanos 1, 2, Sagradas Escrituras, 2 Timóteo 3,15, Sagradas Letras. E Romanos 3, 2 e Hebreus 5, 12, ela é denominada de oráculos de Deus. Portanto, categoria única, distinta. Percebeu? Sagradas Escrituras, Sagradas Letras, oráculos de Deus e outros mais, como vamos dizer, referência a esse livro. A singularidade, meus queridos, das Escrituras baseia-se na sua fonte, na sua origem. Os autores bíblicos, eles destacaram frequentemente o fato de que eles não eram os originadores das mensagens da Bíblia Sagrada. Eles recebiam de fonte divina. Olha que impressionante. Eles recebiam através da revelação divina. Eles haviam sido habilitados a ver estas verdades e escrevê-las. Os escritores bíblicos, querido ouvinte, eles indicaram o Espírito Santo como sendo a fonte de toda revelação das Sagradas Escrituras. Ele, o Espírito Santo, se comunicava com o povo através dos profetas.
Davi, ele chega a declarar: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Portanto, o Espírito Santo se comunicando com Davi estava na sua boca. O profeta Ezequiel chegou a escrever: ele entrou em mim. Então entrou em mim o Espírito. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor. Depois o Espírito do Senhor me levantou. Isso está em Ezequiel 2:2, 11:5 e 11:24. Perceba, o Espírito Santo entrou em mim. Caiu sobre mim o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor me levantou. E Miqueias, ele testifica: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor. Miqueias 3:8. Portanto, a autoria, a fonte de toda a revelação das Sagradas Escrituras, de acordo com os profetas, é o Espírito Santo. O veio do Espírito Santo. Que importante! Não é uma revelação humana, meus queridos, as Sagradas Escrituras. O Novo Testamento, ele chega a reconhecer o papel desempenhado pelo Espírito Santo na produção do Antigo Testamento. Jesus disse que Davi fora inspirado pelo Espírito Santo. Isso está em Marcos 12, verso 36. Jesus dizendo que Davi foi inspirado. Semelhantemente, o apóstolo Paulo percebeu que o Espírito Santo falava através do profeta Isaías, lá em Atos 28, 25. Paulo se referindo a Isaías e dizendo: olha, foi o Espírito Santo que atuou em Isaías. O apóstolo Pedro salientou o fato de que o Espírito Santo não operava por intermédio de uns poucos homens selecionados, mas sim através de todos os profetas. Percebeu? Paulo dizendo: olha, todos os profetas, Pedro melhor, foram orientados pelo Espírito Santo. Portanto, a origem sagrada da Bíblia, o autor, o revelador, é o Espírito Santo. Você crê no Espírito Santo? Você é cheio do Espírito Santo? E foi este Espírito Santo que revelou aos profetas, lá no Antigo Testamento. É claro que também do Novo Testamento. Percebeu? Portanto, o autor é o Espírito Santo. Na maioria das vezes, meus queridos, o autor humano desaparece completamente. E apenas o verdadeiro autor, que é o Espírito Santo, passa a falar. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo. Hebreus 3, verso 7, Hebreus 9, verso 8. Assim, pois, diz o Espírito Santo. O Espírito Santo dizendo aos profetas, aos apóstolos: olha que impressionante. Então os autores desapareciam e quem falava? O Espírito Santo. Então os autores do Novo Testamento reconheceram o Espírito Santo como o autor das mensagens do Antigo Testamento. Quem? O autor? O Espírito Santo. Paulo se refere a ele como a fonte da revelação. E ele diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. 1 Timóteo 4:1. Quem é que afirma? O Espírito Santo. Percebeu? João, ele inicia o relato da sua visão dizendo o seguinte: achei-me em espírito no dia do Senhor.
Olha que lindo, percebeu? Apocalipse 1:10. João cheio do Espírito Santo, no dia do Senhor. E agora Deus revela, o Espírito Santo vai revelar a João. E a comissão de Jesus aos seus apóstolos veio através do agenciamento do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele atuou poderosamente nos apóstolos para a comissão, para a grande comissão. O Espírito Santo. São abundantes textos bíblicos, amados ouvintes, que afirmam que na pessoa do Espírito Santo, Deus revelava a si mesmo ao longo dos tempos para a inscrição, a inspiração, revelação, autoria das Sagradas Escrituras. O Espírito Santo. Lá no Velho Testamento, tem muita gente que diz, não, o Espírito Santo só atuou no Novo Testamento. Perceba aí, os profetas do Antigo Testamento dizendo, o Espírito Santo estava sobre mim, o Espírito Santo atuou em mim. Que incrível! Então, ele as escreveu não com a sua própria mão, não, mas com o auxílio da mão de outros, que foi cerca de 40 pessoas, 40 pares, vamos assim dizer, ao longo de um período de aproximadamente 1500 anos, e no sentido de que ele, o Espírito Santo, inspirou os escritores. Se o Espírito Santo inspirou, Deus é o autor. O Espírito do Senhor, o Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito de Deus fala na minha boca. Então, Deus, meus amados, o autor, o inspirador. Não foi ele que colocou exatamente a sua mão, mas ele inspirou, atuou naqueles santos homens de Deus. E Paulo chega a dizer, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino. Percebeu? Toda, meu amado. Por favor, não faça distinção de Velho e Novo Testamento, de livro A e B, por favor. Não diminua o Velho Testamento, meu querido e amado ouvinte. Não diminua dizendo que o Velho Testamento é velho, que foi abolido ou coisa e tal. Faça isso não. Toda a Escritura, o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo 3,16, já li isso aqui no início da mensagem. A palavra grega, theopneustos, é que vai lá na toda a Escritura inspirada. Theopneusto, do grego. Teu, Deus, pneus, espírito, fôlego de Deus. Veja, é a tradução de toda a Escritura inspirada. E isso significa literalmente, sabe o quê? Teopneuto, ou seja, toda a Escritura é inspirada, a palavra inspirada. Isso significa exatamente proveniente do fôlego de Deus. Olha, Deus inspirou a verdade nas mentes dos homens, os quais então eles expressaram estas mesmas verdades em suas próprias palavras, claro. E essas palavras dos homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, então elas foram consolidadas nas Sagradas Escrituras. Portanto, meus amados, a inspiração é o processo através do qual Deus comunicou e comunica a sua verdade eterna. Precisamos entender que a revelação divina, ela foi concedida através da inspiração de Deus. Ou, conforme o apóstolo Pedro menciona, tendo em mente a revelação profética, homens santos falaram da parte de Deus
movidos pelo Espírito Santo. Então, eles traduziam estas revelações em linguagem humana, com todas as limitações, com todas as imperfeições de que o homem se achava revestido. Mas assim mesmo, esse homem, esse Pedro, esse Paulo, esse Isaías, esse Davi, humanos, cheio de imperfeições, o Espírito Santo revestia a sua linguagem, a sua mente, mas eles usavam a sua própria língua, certo? Sua própria linguagem. E assim eles eram testemunhos ou testemunho de Deus. Os homens, não as palavras, foram inspirados, meus queridos. E um homem inspirado pelo Espírito Santo, ele não fala o que não convém. Porventura, era o profeta alguém meramente passivo e despido da vontade própria? Era o profeta ou o mensageiro um fantoche na mão do Espírito Santo? Ele tinha que repetir exatamente aquilo que ele vira ou ouvira? Em algumas vezes, os profetas, eles receberam ordem no sentido de relatar exatamente aquilo que Deus ordenara. Mas, em outras oportunidades, eles foram instruídos a descrever aquilo que eles tinham visto, ouvido, como no livro de Apocalipse. O que vês, escreve. O que você ouvir, escreve. Portanto, parece aqui mais do que natural. Portanto, que nesse último caso, o profeta dispunha da faculdade de utilizar o seu próprio estilo, utilizar suas próprias palavras para dizer as coisas que Deus lhe revelava. Por exemplo, você, pastor, está pregando e diz assim: Deus me deu uma revelação. Mas a linguagem é sua, pastor. A linguagem é do pastor. Se ele é um rondoniense, ele vai usar o termo rondoniense, a linguagem nossa. Se ele é um nordestino, ele vai usar uma linguagem nordestina. Se ele é um que fala a língua americana, ele vai usar a linguagem americana, inspirado pelo Espírito Santo. Percebeu? Então, olha o que Paulo diz. O espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. 1 Coríntios 14, 32. Então, genuína inspiração não parece obliterar a individualidade humana daquele que está sendo inspirado. Não parece obliterar a razão humana. Não parece obliterar a integridade personalística do profeta. Não. Ele deixa a personalidade do profeta, do escritor. Mas a inspiração é divina. Mas a personalidade é do profeta. Um exemplo que nós temos é Moisés e Arão. Isso dá para ilustrar um certo grau de relacionamento entre o Espírito Santo e o autor. Deus disse a Moisés: eis que eu tenho posto você por Deus sobre Faraó. Olha bem aqui essa expressão, eu tenho posto você, não está dizendo que Moisés era Deus, não. Eu tenho posto você por Deus, é uma forma de expressar de Deus. Eu tenho posto você por Deus sobre Faraó. E Arão, teu irmão, será o teu profeta. Então, Moisés recebia a informação, passava a Arão acerca daquilo que Deus ordenava, e Arão, ele ia utilizar o seu próprio vocabulário, o seu próprio estilo para apresentar a mensagem de Deus perante Faraó. Percebeu? Deus falava a Moisés, Moisés passava a mensagem a Arão, e Arão é que falava com Faraó.
Então a mensagem seria de Deus a Moisés, tá? E vamos dizer assim que a linguagem, ou seja, a mensagem seria de Moisés, mas o envoltório ou a embalagem caberia a Arão através da linguagem deste. Então essa experiência representa um paralelo claro daquela vivida pelos profetas bíblicos. Eles podiam expressar os mandamentos, os pensamentos, as ideias, os interesses de Deus em sua própria linguagem, em seu próprio estilo. Então isso torna muito evidente o fato de que as verdades bíblicas de estilos e termos aparecem nos vários livros da Bíblia. Mas trata-se de uma verdade porque era inspirada pelo Espírito Santo. As verdades bíblicas, elas são um reflexo da educação e cultura de vários autores. Então, a Bíblia, Daniel, não é a maneira de pensar e exprimir exatamente na linguagem de Deus. Isso é incrível de a gente pensar. Os homens dirão muitas vezes que tal expressão não é do próprio Deus. Às vezes você lendo a Bíblia, você diz, não, mas isso aqui não parece que foi Deus que falou. De fato. Mas era a inspiração, mas não a linguagem exata de Deus, porque nós não conseguimos a expressão, a linguagem exata de Deus, não conseguimos entender. Você já imaginou, às vezes a gente simples, na nossa cultura simples, no nosso conhecimento simples, você diante de um doutor, PhD, que ele vai sentar com você, conversar aquela linguagem difícil, e você pensa assim, meu Deus, mas esse rapaz, esse homem, ele fala muito difícil, eu não entendi quase nada. Imagine Deus. Portanto, Deus, usou os apóstolos com a sua linguagem, com a sua cultura, com a sua forma de expressar, mas inspirada pelo Espírito Santo, para que eu e você pudéssemos conhecer o plano de Deus. Tá? Então, os escritores da Bíblia foram os instrumentos de Deus, mas não apenas foram os instrumentos de Deus. A inspiração não atua nas palavras do homem ou em suas expressões, mas no próprio homem que, sob a influência do Espírito Santo, é possuído de pensamentos vindo do Espírito Santo. As palavras, porém, recebem o cunho individual, mas a mente divina. A mente é divina, mas o cunho é individual. A mente divina, bem como a vontade divina, é combinada com a mente humana. Assim, as declarações do homem são as palavras de Deus. Mente divina, combinada com a mente humana, as declarações são de Deus, não do homem. Existe uma exceção nessa questão, meu querido ouvinte, os 10 mandamentos. Daniel, mas essa aula é muito difícil. É difícil para às vezes entendermos como foi a inspiração, mas é necessário compreendermos. Os 10 mandamentos, por exemplo, essa é exatamente uma composição divina. Não foi linguagem humana, não. Os 10 mandamentos foram pronunciados pelo próprio Deus, escrito pela sua própria mão. Mas uma coisa, meus amados, entendamos bem, meus ouvintes, mesmo assim foram expressos tendo em vista as limitações da linguagem humana. Se Deus fosse escrever no seu próprio código, nós não compreenderíamos. Você já leu as leis? Você já pegou um conjunto de leis? Já pegou a Constituição brasileira? As leis, diretrizes de base da educação? Leia isso ou leia aquilo. Às vezes você tem que dizer assim, poxa, eu tenho que chamar um advogado para poder entender essa lei.
Ora, é difícil de ler. Deus, ao escrever a sua lei, se ele fosse escrever na sua linguagem, talvez nós teríamos que chamar um advogado divino, de Deus, para podermos entender. Mas ele usou, meus queridos, as limitações da linguagem humana. Simples assim, não matarás. Você entende? Se fosse a expressão divina, como seria? Percebeu? Então a Bíblia é a verdade divina expressa em linguagem humana. É isso que eu quero que você entenda aqui nesta manhã, que nós entendamos. A Bíblia é a verdade divina expressa em linguagem humana para que eu e você a entendamos, tenhamos facilidade em entender o seu conteúdo, o seu conjunto. Imagine, aqui para tentar explicar isso para você, meu querido ouvinte, imagine a gente, um cientista, explicar física quântica a um bebê. Nem eu entendo de física quântica. Você entende? Talvez algum que fez um curso, um estudo bom sobre isso entenda. Mas imagine explicarmos física quântica a um bebê. Esse é o tipo de problema, meus queridos, que Deus enfrenta em seu esforço de comunicar verdades divinas à humanidade que é limitada e pecadora. Percebeu? É a nossa limitação que restringe aquilo que ele consegue comunicar-nos. Existe, então, um paralelismo entre Jesus feito carne e a Bíblia Sagrada. Ué, Daniel, como assim? Jesus combinou em si Deus e o homem. O divino e o humano se tornaram um. Não foi isso? Deus, homem. O divino e o humano em um só. E Deus, de modo similar, meu querido ouvinte, ele usa a inspiração. A Bíblia reúne o divino e o humano em um só. A Bíblia reúne, entendamos bem, o divino e o humano em um só. O mesmo que foi dito por Cristo pode ser afirmado da Bíblia. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A inspiração divina usou o humano para nos dar a Escritura, a inspiração divina. Então essa combinação, Espírito Santo e homem, divino e humano, fez com que a Bíblia assuma um lugar absolutamente singular na literatura. Percebeu? A Bíblia Sagrada. Esse livro que você tem nas mãos, que você tem em casa, ele é singular. Porque o divino se fez homem e habitou entre nós. O Espírito Santo usou o humano. É uma revelação divina ao homem. E por isso a Bíblia é singular. Deus, na sua sabedoria, na sua onisciência, aquele que conhece todas as coisas, conhecendo as nossas limitações, ele usa o homem que também é limitado. Ele autoriza o homem com todas as suas limitações. Ele age nesse homem com todas as limitações para expressar a sua sabedoria infinita na linguagem humana, para expressar o seu plano de salvação na linguagem humana, para expressar o seu amor, a sua divindade, o seu projeto de Deus, expressar aquilo que ele quer para mim e para você na linguagem humana divina. Isto, homens santos. Portanto, ao você abrir esse livro sagrado, você está ouvindo diretamente as palavras de Deus. Sim,
falada por homens, mas usados pelo Espírito Santo. Portanto, não tenha medo de ler a Bíblia. Não tenha medo de abrir esse livro sagrado. Não tenha medo de cavar fundo as páginas sagradas ou examinar profundamente as páginas sagradas, porque é a voz do Espírito Santo na sua linguagem, naquilo que você pode entender, naquilo que você pode perceber com clareza. Quão lindos são as palavras de Deus. Por exemplo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente junto das águas tranquilas. Percebe a inspiração de Deus, o Espírito Santo falando através de um homem pecador como Davi? Mas ele é o nosso pastor. Estas são palavras da inspiração. Ame esse livro, meu querido. Bem-aventurado você vai ser quando você buscar, quando você passar a amar e viver a vontade de Deus expressa nesse livro. Vamos orar, Pai querido, obrigado, porque nos deixaste esta carta, a Bíblia Sagrada, essa carta de amor a nós mortais. E aqui nós encontramos a expressão exata do teu caráter, usando homens santos. O Espírito Santo fala a nós, até hoje, através da Bíblia. Graças a Ti por tudo, Pai, porque ela ilumina o nosso caminho. Abençoe nossos queridos ouvintes. Dê-nos uma bênção especial nesse dia. Cuida de nossas vidas, ó Pai, em nome de Cristo Jesus oramos. Amém e amém. Meu querido, eu quero agradecer a sua sintonia. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.